Bom dia. Nessa aula, nessa nossa 11ª aula, a gente vai começar a ver autovalores e autovetores, em particular com um objetivo bem amplo, bem mais amplo, de, dada a matriz associada a uma aplicação linear, existem formas de reduzirmos essa matriz a representações mais simples quando a gente escolhe base particulares, tá? Quando existe uma base de autovetores, a matriz é diagonal, mas nem sempre existem bases de autovetores e a gente vai, quando isso acontecer, né, a gente vai ver daqui a 2 aulas que existem os chamados vetores raiz, que generalizam o conceito de autovetores. E antes da gente estudar como a gente obtém essa simplificação de uma aplicação linear, da matriz de aplicações lineares a uma forma mais simples, a gente tem que estudar profundamente a estrutura de subespaços invariantes com respeito a aplicações lineares de um espaço vetorial nele mesmo. A estrutura, claro, é bem mais ampla do que o domínio e o contradomínio ser o próprio espaço vetorial V. Então aqui, para que a gente comece a fixar a notação, toma aqui dois espaços vetoriais V e W sobre o mesmo corpo K e uma aplicação linear φ que leva o domínio W no contradomínio V. Essa aplicação linear ela é unicamente determinada pelas imagens dos vetores da base de W. Ou seja, pega uma base EI, né, se o W tiver dimensão finita, E1, E2, E3 até N, né, uma base EI de W, e esse conjunto de coeficientes no corpo, como EI é base do W, então qualquer vetor V no espaço vetorial W, ele será combinação linear dos vetores da base. Ou seja, eu posso expressar qualquer vetor V no espaço W como combinação linear dos vetores da base de W, onde esses aí são coeficientes da combinação linear. Então, quando eu aplico a transformação linear φ no vetor V, vai me dar um vetor do contradomínio V maiúsculo. Tá? Por linearidade, né, a soma aqui dentro, né, essa soma aqui dentro, ela sai da aplicação. E aqui sobra somente o φ de V, né? Então sobra somente a expressão para o φ de V, que é soma de I, de AI e de φ de EI. Se VI são vetores do contradomínio, então essa aplicação φ definida dessa maneira é linear, onde os VI do contradomínio são os φ de EI do domínio, né? o EI no domínio e o φ de EI, claro, no contradomínio. Para cada I, correspondentemente aos subíndices aqui que indexam a elementos da base. Tá? Então, quando a gente aplica, em particular, quando o W é um Kn e o V é um K elevado, é um Km, né? um espaço M dimensional, quando a gente aplica o φ, então nesse conjunto aqui, E1, E2 até N do domínio, a gente tem que o φ de EJ, né? Para cada J de 1 até N, a gente tem que o φ de EJ é A1J, A2J, é um vetor no contradomínio, né, em Km, com essas componentes. E a matriz da aplicação φ nessa base é a matriz com entradas A e J. Tá? I é o índice da linha e o J é o índice da coluna, geralmente. Tá? Nota aqui o seguinte, pessoal, uma observação importante. Esses EI são base do domínio. Mas, quando eu aplico aqui o φ no domínio, vai me dar vetores do contradomínio. Né? Então, aqui, se o K se o M for maior que o M, né? Então, essa base ela engloba a base de Kn, e se for menor, é um subconjunto da base. Tá? Porque ambos aqui são espaços, esse espaço aqui é n-dimensional, esse espaço aqui é m-dimensional.
Exemplo, uma rotação de um vetor por um ângulo θ é uma aplicação linear em R2. Tá? Numa base ortonormal, a matriz é cosseno θ menos seno θ, seno θ e cosseno θ. Agora, quando a gente estuda uma rotação de π sobre 2, né, ou seja, o θ é igual a π sobre 2, então essa matriz se reduz à matriz 0, menos 1, 1 e 0. E a gente pode se perguntar qual que é, né, isso daqui na base canônica do R2. Agora, qual que é a matriz dessa aplicação na base E1' e E2' de R2, onde o E1' é igual a 2E2 e E2' é E1 menos E2. Tá? Onde E1 e E2 são vetores canônicos. Bom, essa mudança, para a gente achar a matriz mudança, está aqui, está explícito, né? Essa é a regra de mudança de base. Então a gente pode expressar essa mudança de base em termos dessa matriz, mudança de base, essa matriz B de entrada 0, 1, 2 e menos 1, e calcular a inversa de B, que é meio, meio, 1 e 0. Então, para que a gente saiba, a matriz de rotação na nova base é exatamente, né, uma transformação de similaridade, ou seja, a inversa da matriz mudança de base à esquerda, a matriz que a gente quer transformar no centro e a matriz mudança de base à direita. E fazendo essa conta, parem o vídeo e façam essa conta, a matriz de rotação do ângulo π sobre 2 naquela nova base, linha, é menos 1, 1, menos 2 e 1. Tá bom? E definição. A gente disse que um subespaço vetorial U de um espaço vetorial V é invariante com respeito à aplicação linear se a aplicação linear aplicada em vetores do subespaço U ainda são vetores do subespaço U. E isso a gente simboliza dessa maneira, ou seja, φ de U está contido ou igual ao espaço U. E a restrição φ, né, restrita a U, da aplicação φ, que é a restrição ao subespaço invariante, é uma aplicação linear que leva vetores do subespaço U nele mesmo. Se a gente escolher uma base E1, E2 até N de V, tá? Aqui no caso de dimensão finita, mas vai para dimensão infinita também. Mas o sentido de uma base em dimensão infinita, de uma matriz em dimensão infinita, é outro. Tá? E aqui a gente vai focar mais em dimensão finita porque computacionalmente é mais viável. Quando a gente escolhe uma base E1, E2 até N de V, tal que os primeiros K vetores sejam uma base de U, ou seja, U é o espaço gerado pelos vetores, pelos K primeiros vetores dessa base de V. Então, a gente sempre pode fazer isso, porque U é o subespaço vetorial de V. Então a matriz de φ tem essa forma aqui. A, B tem um bloco, né? A, B e C são blocos. E 0 aqui, né, é debaixo do bloco diagonal. O que reduz muito a matriz, né? A computações. Por exemplo, se essa matriz for uma matriz 100 por 100, né? Tem um bloco aqui, por exemplo, de zeros que sejam, por exemplo, 40 por 50, já facilita muito quando a gente for multiplicar matrizes, né? Esse A é a matriz da aplicação φ de U na base de U. C é uma outra matriz qualquer, e B também é uma outra matriz, com essas ordens. Tá? Mas o fato aqui é o seguinte, pessoal. Quando a gente, como o U, né? Olha só, como o φ de U tá contido ou igual a U, então, quando a gente faz agir essa matriz, né, esse pedaço da matriz representado por A, que é exatamente a restrição do φ, né, o φ restrito, a aplicação φ restrita ao subespaço U. Quando a gente faz aplicar a matriz φ aplicado no espaço, nesse subespaço gerado por esses vetores E1 até EK, vai dar, né, por essa propriedade aqui, φ de U está contido ou igual a U, então a matriz ainda vai dar o φ, né, a matriz aplicado nesse subespaço ainda vai dar elementos do subespaço. Então por isso que
esse bloco aqui é 0. Tá? Diagonal aqui, debaixo da... O bloco diagonal zeros, constituído por zeros, debaixo desse bloco diagonal ainda zero. Tá? Então essa propriedade é extremamente importante para o que vem nessa aula e nas próximas. Um caso mais importante ainda é o seguinte: suponha que a gente possa cindir um espaço vetorial V em U, uma soma direta entre U e W, onde ambos os espaços agora, U e W, são invariantes pela aplicação. Tá? Então, se E1, EK até EK for base de U e de EK mais 1 até N for base de W, então a gente pode simplesmente ordenar essa base, né? Enfileirar esse conjunto subsequentemente a este, e E1 até N é base de V. Agora, como ambos os subespaços V e W, U e W são invariantes, agora a gente tem uma matriz diagonal por blocos, onde A é exatamente a matriz de φ restrita a U, nessa base, e C, está aqui, é a matriz de φ restrita ao subespaço W. E mais geralmente, quando a gente puder cindir o V em vários subespaços invariantes, aqui, por exemplo, K subespaços invariantes, V1, V2 até VK, então a gente pode sempre expressar a matriz em blocos diagonais, onde A1 é a matriz de φ restrita ao subespaço 1, o A2 é a matriz de φ restrita ao subespaço 2 e assim por diante. Tá? Aqui, na verdade, é até AK. Tá? Eu vou anotar aqui, depois eu conserto, mas aqui é até AK. Tá bom? K vai ser igual a N quando esses espaços forem unidimensionais. E um outro exemplo aqui é o seguinte: agora a gente quer analisar a rotação de um ângulo θ em torno do eixo Z. Tá? Ou seja, Z é o E3, né, a base de R3, E1, E2, E3, e o E3 aqui ele é colinear com o eixo Z. Nessa representação, né, então a gente tem aquela matriz que a gente já estudou, o π de θ, um bloco aqui que é na verdade um vetor coluna 0, 0, outro bloco que é um vetor linha 0, 0 e o 1 aqui na diagonal. E por isso a gente pode cindir o R3 no espaço gerado por E1 e E2, soma direta com E3. Tá? Existe uma diferença, antes de a gente começar a ver autovalores e autovetores, existe uma diferença bem grande entre vetores, que são elementos de espaço vetorial, e covetores, que são elementos do espaço vetorial dual. Tá? Isso pode ser explorado quando a gente considera a mudança de base. Então a gente supõe que existe uma base, beta aqui gótico, e uma base beta linha, gótico também, e B é a matriz de mudança de base. Ou seja, essa base EI do espaço vetorial, representada por essa base gótica, ela, mediante a matriz B maiúscula de mudança de base, ela é elevada em outra base, linha, representada por essa base linha aqui gótica. Tá? Então o vetor V no espaço vetorial ele tem componentes VI nessa base original e componentes VI' na base linha. Ou seja, o V ele pode ser expresso como combinação. Essas componentes são os coeficientes da combinação linear do vetor, né, em termos da base. Né? Então o vetor ele é expresso como uma combinação linear de elementos da base com coeficientes VI ou, né, e também uma combinação linear de elementos da base linha, só que agora os coeficientes são linha. Tá? A relação, né, então olha só pessoal, parem o vídeo agora. Se a gente simplesmente substituir, olha só, aqui é o EI, então parem agora e substituam esse EI', troquem aqui o índice de somatória de J para I, e substituam esta expressão
neste lugar aqui, onde tiver o EI'. Então, onde tiver EI', substitua aqui pelo EI' aqui dado por essa expressão. E vocês chegarão à conclusão que a relação entre as componentes do vetor e as componentes linha do vetor são dadas por essa expressão aqui. Tá? Então, o que a gente mostra com essa expressão é o seguinte. Seja agora uma base dual, né, EI com índice em cima, né, que são elementos do espaço dual, e uma base dual linha com elementos EI', né, são covetores, bases duais respectivamente a base do espaço vetorial e a base linha do espaço vetorial. Ou seja, por definição de espaço dual, o EI do espaço dual agindo no EJ do espaço vetorial é o delta de Kronecker. Igualmente, a base, isso também vai para a base linha. Então, a gente viu também, quando a gente viu o espaço dual, que as componentes de um funcional linear A, alfa, nessas bases são dadas pelo valor do funcional nessas bases. Ou seja, esse A, alfa aí, quando a gente expressa um funcional linear como combinação linear de vetores da base, independente se eu tomo a base, uma base ou a base linha do espaço dual, esses coeficientes são os coeficientes dados por alfa agindo no espaço vetorial. Isso a gente demonstrou quando a gente viu espaço dual. Então, se o EJ' se transforma dessa maneira, né, o alfa J' se transforma da mesma maneira. Tá? Então, olha só, vetores do espaço vetorial se transformam da mesma maneira que componentes dos vetores do espaço dual. E, portanto, a gente pode, se a gente substituir essas expressões aqui, a gente conclui que o EJ se transforma de uma maneira recíproca. Ou seja, o que a gente provou aqui é que as componentes de um covetor, ou seja, as componentes de um vetor do espaço dual, se transformam da mesma maneira que os vetores da base, enquanto que as componentes de um vetor se transformam da mesma maneira que os covetores da base dual. Tá? Isso foi o que a gente demonstrou aqui. E então, vetores da base, a gente denomina que eles se transformam de maneira gradiente, e a transformação de componentes dos vetores é contragradiente. Covetores se transformam de maneira contragradiente e as componentes dos covetores se transformam de maneira gradiente. E foi isso que a gente provou até agora. Tá?